Como você define a palavra relacionamento? Aqui na Leandro Stormer, nós gostamos de dizer que relacionamento é confiança, credibilidade e proximidade. Por isso, lançamos uma campanha para você conhecer mais o que podemos oferecer no mercado financeiro. Investidor, trader, aluno ou cliente, independente do seu momento, queremos oferecer soluções para você operar. Participe do Relacionamento 360, que fará você nos conhecer ainda mais. Você vai receber cursos gratuitos, participar de hangouts exclusivos, acessar um canal online para trocar experiências e até robôs traders. A campanha encerra em 31 de dezembro, então procure seu assessor e saiba como participar. Se você já realizou TEDs dentro das faixas da campanha 360, verifique seu e-mail que informamos os benefícios que você recebeu. Se você não é assessorado por nós, ligue agora. Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 8 de dezembro de 2015, terça-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado. A gente tem aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Vocês podem ver que hoje nós tivemos mais um dia de queda, uma queda de 1,72%, em linha com o que a gente esperava, por conta das movimentações de ontem. Com isso, o mercado rompe o último fundinho aqui do comecinho de dezembro. E agora, próxima estrutura a ser testada e encontrada é o suportão em 44 mil pontos. Então, com o fechamento de hoje, a expectativa é de manutenção do movimento de queda. Para se atingir essa zona, a gente já está bem próximo desse patamar aqui, com mais 1,15% de queda, a gente bate no suporte, e daí a gente tem que ver como é que o mercado vai reagir em cima do suporte. Nada nos garante que o suporte vai ser respeitado, mas há uma expectativa, como a estrutura é bastante importante, que o mercado respeite essa zona. Um ponto positivo, eu diria, desse movimento de queda que a gente vem vendo nos últimos 3 pregões, desde aquele dia de euforia, que foi aqui o dia 3, é que o volume do movimento de queda está sendo abaixo da média. Então, esse é um fator positivo. Que o mercado continue caindo, bata dos 44 mil pontos e aqui nos deu sinal de inversão com bastante volume. Daí eu ficaria tranquilo. No mini índice, a gente teve uma queda mais intensa, 2,46%. O mercado caiu um pouco mais após o fechamento do mercado à vista. E a movimentação de hoje foi até relativamente fácil. A gente viu o mercado ontem fechando aqui com aspecto de Opening Power Breakdown. O mercado abriu em cima da linha d'água, andou de lado na primeira hora de negociação. E apesar de a gente não ter tido gap, e, apesar de a gente ter transitado nos dois lados da linha d'água lá no começo do dia, o que, para o método Leandro, faz com que não se opere mais o futuro, por conta de uma expectativa de dia sem direção. Eu não tenho essa regra dentro do modelo. O que eu vi foi o mercado dando continuidade a esse movimento lateral, com as bandas bem estreitas, médias, pesando em cima dos preços, e aqui nós tivemos o sinal de venda, pelo rompimento do primeiro movimento. Nós não temos o gap, mas nós temos esse cenário de bandas estreitas que se abrem, sendo rompidas inclusive na direção do viés. O movimento de queda de ontem faz parte de todo um processo para o fechamento desse gap, que foi fechado hoje, não só fechado, como ultrapassado também. A partir da abertura do mercado americano, o nosso mercado ficou andando de lado. No finalzinho, estava com cara, inclusive, de romper essa congestão para baixo, num power breakdown, mas não houve esse rompimento. O mercado ensinou um movimento de alta aqui, que não se enquadrou claramente em nenhum setup, acabou frustrando essa tentativa de alta e fechou
praticamente na mínima do dia. Na verdade, praticamente na mínima do dia. E novamente hoje, esse fechamento sinaliza um cenário interessante de continuidade do movimento se a mínima de hoje for perdida amanhã. Não é exatamente um opening power breakdown, dá até para trabalhar dessa forma, né? Porque a gente tem um movimento direcional, mercado dando de lado no restante do pregão, né? Bandas estreitas e fechamento dando indicação de que se tivesse mais tempo de pregão, o mercado teria rompido e o suporte teria continuado caindo. Então, o fechamento de hoje, de certa maneira, é parecido com o fechamento de ontem e dá a ideia de continuidade para o movimento de queda. Vários papéis fecharam assim no intraday, dando ideia de continuidade e até formando esse padrão, né, que eu ensino no meu treinamento de Day Trade, o Opening Power Breakdown, Sula 11, Uzi Minas, Gerdau, enfim, alguns outros papéis aí, Braskem, enfim. Okay? Então a expectativa é de queda, todos os suportes desse contrato foram rompidos. O WinZ15 nunca operou nessa zona de preço, não tem nenhuma estrutura de suporte pela frente. Agora a gente trabalha esta linha aqui como resistência. No mercado americano, nós tivemos um dia de queda, dando continuidade a um cenário de contração. Tá? Esse fundo aqui é o suporte mais próximo, junto com essa LTAzinha, os dois patamares foram testados. Eu já considero que o mercado basicamente alcançou seu alvo aqui e esperaria agora por entrada de certa pressão compradora, mas, de novo, dentro de um processo de contração, os movimentos tendem a ser mais erráticos. O mercado fica mais claro a partir da definição dessa contração, ou seja, quando o mercado volta a expandir. E isso vai acontecer principalmente no rompimento dessa resistência, que nos levaria ao teste top histórico. Se houver o rompimento desse fundinho aqui, claro, isso vai ser um sinal baixista, vai levar o mercado a testar o fundo a metade de novembro. Mas não significa necessariamente que o mercado vai realmente desenvolver um movimento de queda, porque daí o próximo padrão mais provável seria um retângulo. Tá? O S&P 500 futuro fez basicamente o mesmo movimento de queda. Não há ainda sinal de retomada da alta, mas acredito que isso não deva demorar para acontecer. Se o mercado americano cair um pouco mais, é porque daí este vai tentar buscar o fundo dia 3 de dezembro, por volta lá dos 2043, e esse é um patamar de suporte bem importante. Então, vamos atualizar as estruturas aqui do intraday. Beleza. E o dólar? Bom, eu mencionei com vocês que eu estava pela expectativa de entrada de pressão compradora no dólar, e foi isso que aconteceu hoje, apesar do início do pregão ter sido baixista no dólar, entrou uma pressão compradora. Tá? O dólar conseguiu superar essas máximas aqui, mas não chegou a fechar mostrando muita força. Tá? A gente deixou uma sombra superior, a gente fecha acima da média móvel de 21 períodos, há um acréscimo de volume, mas não chegamos a ter um candle de força que poderia, daí, tendo surgido, motivar até uma operação de compra por correção. Aqui eu acho que o cenário ainda não fica muito claro. Tá? Mas a minha expectativa é por alta no dólar para vir buscar essa zona aqui dos 3.965 pontos, 63 pontos, tá? Dando continuidade a um cenário altista deflagrado pelo rompimento dessa cunha descendente, que é um padrão altista também por conta dessa barra de ignição que foi acionada. Tá? O rompimento dessas sombras todas aqui para baixo, o fechamento abaixo dessas sombras aqui, provavelmente provaria errado. Provavelmente colocaria o dólar, se não num movimento de queda, num movimento de congestão mais amplo aqui, por mais tempo, tendo daí o fundo de novembro, se esse fosse respeitado, né, como suporte. No intraday, nós vimos, né, o padrão de zigue-zague descendente sendo deixado para trás, o dólar começando a desenvolver um cenário de congestão, com resistência aqui por volta dos 3.810, 3.809. E a gente aguardava o rompimento dessa resistência, ou talvez o teste de suporte, talvez até o rompimento de suporte, para tomar alguma decisão de posicionamento.
O dólar iniciou o dia com pressão vendedora, parecia que formaria um primeiro movimento, tá? Mas abandonou esse cenário e rompeu a linha d'água para cima, gerando uma compra. Tá? Logo depois rompeu essa zona de resistência, veio buscar a média móvel de 200 e agora começou a andar meio de lado aqui. Não fechou muito forte. Para acreditar na manutenção do movimento de alta, seria bom a gente ter o rompimento desse patamar de resistência que nos lembra aí um topo duplo, mas só pode ser chamado de topo duplo no momento que o mercado romper o vale. Daí a gente poderia realmente pensar num topo duplo. Por enquanto, esse patamar aqui, próximo de 3.810, agora é suporte no intraday. Esse patamar aqui ainda funciona como resistência em 3.865, mas já não é um patamar tão forte. O mercado está gastando energia para consolidar essa zona aqui como uma resistência intraday mais significativa no momento. E o juro? O juro segue andando de lado, tem um viés altista. A gente está aguardando o rompimento dos 15.860. No momento que tivermos esse rompimento, provavelmente teremos um bom sinal de compra que projetaria o juro no topo de setembro, por volta dos 16.890. Tá? Já há uma posição comprada pelas indicações do farol a partir do candle do dia 27. Essa operação está em aberto, tá? Aguardando aí o mercado deslanchar, o que provavelmente vai se dar para cima. Indo para as ações, a Vale hoje caiu mais, tá? Abriu em gap de baixa, intensificou o movimento de queda, esboçou uma reação importante ao longo do pregão, mas acabou fechando perdendo força e não conseguiu finalizar o pregão indicando reversão. Antes a gente tinha até um martelo bem bonito, até acho que umas 4 horas da tarde, 4 e pouco da tarde, a gente tinha um martelo bem bonito, mas o papel perdeu força e não indica ainda a reversão, não nos dá um sinal significativo de reversão. Essa foi a movimentação intradiária. A Vale 3 é a mesma coisa, até fechou um pouquinho melhor, mas ainda não dá para dizer que esse é um martelo muito confiável. E a BRAP, que a gente sempre dá uma olhadinha junto ultimamente, a BRAP rompeu as mínimas recentes, com isso estopa toda e qualquer tentativa de compra aqui de retorno à média, frustra todas essas tentativas e pode até ser feita a leitura aqui de um mastro bandeira baixista. Esse aqui é um rompimento de um mastro bandeira e agora espera máxima. A gente tem uma distância bem significativa para a média móvel de 21 períodos, tá? O que torna um pouco mais difícil buscar esse trade. Mas é um papel para a gente olhar no intraday. Tá? Então, claramente houve um rompimento desse patamar aqui. Foi um rompimento difícil, porque está um pouco esticado, uma barra elefante no início do dia. Mas o fechamento se deu próximo da mínima, próximo de suporte, é um cenário interessante para rompimento dessa mínima aqui, como um argumento para day trade. A Petrobras ontem rompeu um possível triângulo simétrico, indicou venda, a perda mínima de ontem para mim foi uma confirmação. Não era o cenário mais tranquilo para trade, por conta tanto dessa possível linha de retorno, desse canal de baixa, quanto dessa fronteira de ganho por volta do 7. Mas dava para operar. A operação foi acionada e, por enquanto, o Petrobras insinua que esse patamar foi capaz de segurar os preços. A gente tem um martelinho. As pessoas poderiam até optar, tendo feito esse trade, a já ajustar o stop. Tá? Mas eu acho que o cenário ainda é razoavelmente tranquilo para queda. O índice Bovespa também está cooperando para isso. Rompido os R$ 7,00, o mercado deve buscar então o fundo de setembro por volta dos 6,45. PTR3, basicamente o mesmo cenário. Ainda falta um pouquinho para bater claramente nessa zona aqui da fronteira de gap em 8,35. A gente ficou 1 centavo desse ponto. Indo para o setor de siderurgia, Gerdau caiu um pouco mais e alcança o fundo de novembro. Então, essa barra de ignição aqui teve sucesso, não há sinal de reversão ainda e a Gerdau pode continuar caindo, talvez até em busca aqui do suporte em 4,57. A CSNA finalmente rompeu esse suporte intermediário em torno dos 4,89, tá? Indica a queda
em busca dos 4,27. Se romper esse patamar, 3,63. A gente vinha falando dessa estrutura de suporte no intraday, que o rompimento dela provavelmente geraria uma boa operação no intraday, e de fato foi o caso. Fechou na mínima do dia, com bom volume, e está com toda a cara de dar continuidade ao movimento. Os em Minas também deu continuidade ao movimento de queda, 5,26% de queda, e também, aqui até mais claro do que em alguns outros papéis, fecha com o Opening Power Breakdown. Gerdau e os em Minas fecharam então com esse padrão, possibilitando vendas próximas da abertura amanhã, se o mercado perder a mínima de hoje. Setor bancário, Bradesco fecha ligeiramente abaixo de 21, não dá para dizer que é um rompimento, na verdade a gente está testando o suporte aqui em 21. No momento não há nada a ser feito. Para a gente entender que o suporte 21 foi rompido, a gente tem que ter um fechamento abaixo dos 20,60. E nesse caso, daí o alvo ficaria por volta dos R$19. Itaú está mais forte, caiu menos. Se cair um pouco mais, tem suporte importante em torno de 27. Inclusive, poderia pegar o cruzamento, o suporte em 27 com a CLTA, o que gera um ponto de cataclismo. Mas o suporte mais forte, um cenário baixista assim, generalizado de mercado, Itaú poderia vir buscar o suportão em 25. Esse é o ponto mais forte. O Banco do Brasil começa a escorregar para dentro do gap aberto, mas isso não chega a gerar ainda qualquer tipo de operação. Outros papéis que nós podemos comentar. Ambev hoje consegue fechar abaixo de todas essas mínimas que a gente tem desde outubro, o que nos lembra aqui um triângulo baixista. O rompimento para mim parece um pouquinho esticado. Para operar, operaria a perda da mínima, e se isso acontecer, a Ambev pode dar um mergulho, vindo buscar o fundo de agosto, em torno dos 17,35. Esse fundo de agosto é bem importante, foi um fundo agudo com bastante volume, e dificilmente o mercado bateria nesse ponto sem uma reação, sem um repique. Então a Ambev sinaliza mais queda. BBTG 11, nós vimos papel rompendo ontem o fundo formado no dia 25, isso indicava mais queda do pregão de hoje cai mais 15% BBTG, mas já dá para dizer que cumpre um alvo. Existia essa congestão menor, foi rompida para baixo, existia um alvo em 18,50 que foi rompido ontem. Daí a gente tem essa congestão maior, que é desde o lançamento do papel, o papel oscilava entre os 24,20 e os 38, pega essa amplitude, projeta para baixo, em termos percentuais, esse patamar foi alcançado hoje, é rompido. Mas não quer dizer compra, quer dizer que se surgir entrada aí de pressão compradora, um sinal na ponta compradora, tem um embasamento de alvo, que é a amplitude do retângulo que foi rompido para baixo, um retângulo bem amplo. Outro papel que cai forte, que tem relação com BBTG, é Brasil Farma. Um dos motivos, independente de BBTG ou não, é que o papel fez um agrupamento. Inclusive rompeu aqui claramente uma consolidação para baixo, tirando uma venda, e logo depois fez esse agrupamento. Tudo se alinhando para o papel derreter realmente. Por quê? Porque a memória de preço traz o papel para baixo. Vou ajustar o gráfico. A gente vê mais uma queda hoje de 22%. Então, o papel está derretendo e não tem qualquer sinal de reversão. Isso aqui é um Opening Power Breakdown. A perda mínima provavelmente detona mais um movimento de queda, só que tem que ter cuidado, porque a volatilidade está enorme, a liquidez não é tudo isso. Então, é um problema. O papel está girando atualmente esse volume alto, aí 1.700.000, mas a média de volume é uns 600.000, tá? Então tem que ter cuidado. Banrisul vem andando de lado, tem um viés baixista forte. A gente teve o rompimento, essa congestão aqui, que tinha suporte de volta dos 5,55, a gente teve o rompimento no dia 30. A gente queria a confirmação do rompimento pela perda mínima, o mercado não fez isso. Fez uma leve recuperação, hoje fecha abaixo desse patamar, mas de novo ainda acho
que merece uma confirmação. A perda não é um sinal de rompimento forte, sabe? Mas aos poucos o papel vai avançando e vai quebrando todos esses suportes. Daqui a pouco o papel acelera para baixo. Tá? O candle de hoje não é tão forte quanto o cenário do dia 30, mas também permite ver uma perda sua mínima, tá? Porque não, o suporte já foi rompido, é só uma questão de ter um pouco mais de confirmação agora. BRIM3 fez uma correção até o suporte aqui em 17,39, 17,40, um suporte importante. Mantém a média móvel de 20 períodos apontada para cima, tem um bom martelo, volume bom. A gente pode ter até uma recuperação, mas não é exatamente... graficamente está bonito, mas eu não sinto muita confiança nesse sinal, ainda mais no mercado que a gente está hoje. Tá? Então eu deixaria para lá. CEMIG rompeu um suporte importante, em torno dos 6,67 até aqui os 6,48. É importante porque é uma congestão que vem depois de um gap importante aqui de agosto. Tá? Então a gente tem uma congestão em gap e ela foi resolvida para baixo, ou seja, o mercado se definiu um rompimento baixista, houve um pullback e agora o mercado está testando a cabeça do pullback, perdendo aqui essa faixa dos 6,3 mais ou menos, pode dar uma boa pancada para baixo. Vale a pena acompanhar no intraday, dá para ver bem claramente aqui o suporte. O rompimento permite venda. FER3, foi o papel que a gente viu romper ontem, tá? Hoje cai mais uns 8%. E deve dar continuidade ao movimento de queda. Tá? É mínima histórica. Muitos papéis caindo em patamares históricos. Né? R-Log era um desses papéis que caía em patamares históricos. A gente viu um cenário de rompimento no candle do dia 30. Tivemos uma boa queda. Desde o rompimento do dia 30, esse papel, que é uma tosqueira, né? Convenhamos, está cotado agora a 91 centavos, chegou ao mínimo de 79 centavos. Mas fez um bom movimento de queda, uns 20%. Hoje a gente tem um bom martelo, com bom volume, com uma distância ok para a média móvel de 20 períodos, pode ter uma recuperação. Mas a gente está olhando esse papel aqui mais para uma questão didática do que para operar. Se for operar, tem que operar com capital bem pequeno. A liquidez, o papel é muito volátil, a liquidez é pequena. A média de volume tem sido em torno de 1.800.000. VVAR11 nos mostrou um rompimento importante também no dia 30. Esses papéis todos têm a ver com aquela questão do rebalanceamento da carteira do Morgan Stanley, né? Então apesar disso, geraram sinais fortes de queda, rompendo suportes, foi o caso aqui de VVAR. Houve uma recuperação com o cara agora de pullback. Hoje entrou pressão vendedora, perda mínima de hoje seria um sinal para uma venda. Outro papel que opera abaixo dos R$5, bom candidato a ir buscar a casa de R$1. Tá? E esses foram os papéis que mais chamaram a atenção, ou seja, não teve muita coisa. Tá? Apesar de uma boa manutenção no mercado, na maior parte dos papéis foi só continuidade de sinais que já haviam ocorrido. Tá? Mas a abertura de amanhã pode ser interessante, né? No intraday, pela perda das mínimas dessas formações de consolidação com bandas estreitas, depois, né, de uma pernada de baixa. É o caso de Gerdau, é o caso de Usiminas, é o caso de Sula 11, tá? É o caso... MRV3 não seria o caso, aqui teria que romper realmente. Mas seria o caso de Braskem. Lembra que Braskem a gente viu ontem uma frustração, né, nessa tentativa de rompimento, e a perda mínima de ontem provavelmente levaria uma queda em busca da média móvel de 20 períodos aqui próximo a 25. E esse movimento está acontecendo. Enfim, esses foram os movimentos mais interessantes do dia. Eu vou finalizando por aqui. Até amanhã.